Então missões queima no nosso coração, e eu entendo que ou uma igreja é missionária ou ela é uma falsa igreja, não tem jeito. Mas eu queria colocar algo sobre missões nesta noite, um pouco diferente do que foi colocado na semana passada, algo muito prático, de uma visão muito prática que Deus nos deu a respeito das missões, que nós chamamos de missões urbanas, ou até mais profundo que isso, as missões que são feitas dentro da nossa casa. Hoje é sobre isso que eu quero colocar. O coração queima por missões e tudo é importante, mas hoje eu quero explicar para vocês sobre isso, e é muito importante que os seus filhos escutem até o final tudo que vamos falar aqui nessa noite, e que vocês possam conversar com os seus filhos sobre isso. No primeiro versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo, ele já diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando lemos esse primeiro versículo da Bíblia, entendemos que Deus cria inicialmente 3 níveis de céu, que Paulo descreve, os 3 níveis de céu que existem, e juntamente ele cria a terra. Ele não diz se há uma diferença na cronologia, mas diz que foram criados, a primeira coisa. Então, se eu perguntar o que foi criado primeiro, você com certeza vai dizer céus e terra. Mas tem uma coisa aqui que nos leva ao entendimento um pouco mais profundo. O versículo diz: no princípio Deus criou os céus e terra. Então o que Deus criou primeiro não foi os céus e a terra, foi o princípio, foi o tempo. No princípio. Então, para que Deus crie céus e terra, Ele precisou criar o tempo. Conseguiu entender? Ele precisou primeiro criar o tempo, porque nada existia, nada, absolutamente nada. Deus, aonde Deus estava? Em lugar algum e em todo lugar. Deus não existe dentro do nosso plano simplesmente, Ele existe quando não havia plano algum. Então, para que Deus possa fazer esse plano, a primeira coisa que Deus estabelece para que todas as coisas sejam firmadas, Ele estabelece o tempo. O tempo é estabelecido, princípio. Princípio fala de tempo, unidade de tempo, princípio, meio, fim. Ele estabelece o tempo. Deus, sendo eterno, Ele vivia fora da existência, e fora do tempo, e fora de todas as coisas que conhecemos. É inimaginável o Senhor, é tremendo demais. Agora Ele cria o tempo, e sobre o plano temporal Ele coloca toda a existência, céus e terra. Paulo diz que existe o céu onde que nós enxergamos aqui azul. Ele diz que existe o céu que é onde está o sol e os planetas fixados, e ele diz que há um terceiro céu aonde ele foi, que é um plano espiritual na qual nós não temos acesso. Para que Deus crie todas essas coisas, Ele estabelece dentro do tempo. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 2: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Tem tempo para nascer e tem tempo para morrer. Tudo o que existe na terra tem validade. Então, o próprio Deus colocou algo para a gente vencer o tempo. Como? Tem 2 formas de você vencer o tempo: ou você é eterno, ou você passa a sua existência para a próxima geração. Como essa carne, essa vida aqui na terra, ela não é eterna, então o meio que Deus estabeleceu
é que a gente passe a nossa vida para a próxima geração. Deus, ao ordenar que o homem se multiplique, além de encher a terra, Ele gera, com certeza, já sabendo que o homem seria finito devido ao pecado, uma forma de perpetuar a vida do Pai no Filho. A nossa vida é finita, mas nós vamos perpetuar a nossa vida nos nossos filhos. A cada filho que nasce, o Pai viverá por ele. E é uma regra absoluta, é uma regra terrena, e ela funcionou até para o próprio Deus, que pelo Filho Deus se torna conhecido. O Filho tem a incumbência de levar para frente o legado do Pai, de levar a semente do Pai. Eu um dia vou partir, e o Felipe deverá, e a Luana deverá levar aquilo que eu e a mãe deles deixamos para eles. Deixamos uma carga genética neles. Eles são como eu e a Diva, só que mais novos. E assim eles levarão para os meus netos. E é passado, e nós vamos passando o tempo e deixando para os filhos essa herança. Cada filho que nasce traz a vida do Pai nele. Adão permanece vivo até hoje em nós. Existe uma semente adâmica que está em nós, e mesmo que você receba a semente de Cristo, o segundo Adão, você terá em você duas sementes: a semente de Cristo, e você também terá a semente adâmica. Adão é passado a cada homem na terra, não tem como tirar. A prova disso é que você morre. Nós vamos morrer, porque a semente de Adão foi contaminada pelo pecado. E por que nós temos a vida eterna? Porque agora a semente de Cristo vive em nós, e essa semente de Cristo que vive em nós é que nos garante a ressurreição e a vida eterna, na qual um dia o Pai nos dará um novo corpo, porque o de Adão não serve mais. Mas ainda hoje, o corpo, a semente de Adão é passada também de geração a geração. Diante disso, diante desse plano temporal, nós começamos a entender o que realmente é importante na vida. O que é importante na vida não é a sua vida, é a vida do seu filho. Não é a sua vida. Mas quando um homem se afasta de Deus, ele se torna tão egoísta, eu diria para você que um divórcio acontece pelo egoísmo do homem. Ele se torna, eu já escutei tanta coisa a respeito disso, de pessoas que chegaram para mim e disseram assim: os meus filhos não valem o esforço de eu continuar casado. Eu já escutei isso. Aliás, não foi isso que disse, ele disse pior do que isso, ele disse: filho nenhum vale o esforço de eu continuar casado. E a famosa: é melhor que eu me separe do que meu filho me veja brigando com a minha mulher. Essa é a mais famosa. Ô, peraí, mas conserto não dá? Arrependimento não dá? Buscar a Deus para consertar não dá? Não, é melhor, é o seguinte, brigar a gente vai mesmo. Como não tem solução, como eu realmente não estou disposto, então vamos separar. E os meus filhos? Os meus filhos não, é melhor a gente separado, é melhor. Nós escutamos isso. E o legado? Quem vai dar o legado para o seu filho? Um outro homem? Uma outra mulher?
E a semente? E aquilo que você depositou? E a geração daquele filho que foi consumado em amor? Há uma bagagem de amor nos filhos. Amados, a vida de todo ser criado na terra se multiplica, porque nós não temos a capacidade em nós mesmos, no nosso corpo, de ser eterno. Então a vida dos nossos filhos é a coisa mais importante que existe, mais importante do que a sua. E Deus colocou isso dentro de você. Deus colocou isso dentro da gente. Porque se você precisar, você passa fome, mas seu filho vai comer. Está dentro da gente. O que eu estou falando é uma verdade tão absoluta que você vai constatar isso dentro de você. Aquele que não tem filho não tem noção do que é isso. Mas quando o filho vem ao mundo, você fala: como eu pude viver sem ele? E aí vem o primeiro filho, você fala assim: meu Deus, eu gosto tanto. Aí, Bressan, vem o segundo. Aí, quando vem o segundo, você fica... Eu, Cadiva, a gente pensava assim: mas será que é possível amar tanto que nem nós ama esse? E aí quando vem, você fala: será que o amor vai ser dividido? Não, é multiplicado. Quem é pai aqui de muitos, né? Alemão, que já tem 3, né, Alemão? Não, pensei que você xingou eu. Alemão que tem 3, né? O Diogo que tem 10. A gente você fala: meu Deus do céu, vai vir mais um, como vai ser? O amor não é diminuído. Não é diminuído. Michelinha e Michelão, aqui a gente chama um com o nome do outro, a Michelinha e o Michelão. O amor, ele é multiplicado. Ele é multiplicado. As nossas vidas, elas vão se perpetuar na próxima geração. A sua vida se perpetua na próxima geração. Por isso que a próxima geração é mais importante do que a sua vida. O bem-estar deles é mais importante do que o seu. O mundo que eles vão viver é mais importante do que o que você está vivendo. Os meus filhos foram gerados da semente da minha própria vida, e eles são a continuação da minha existência. Então agora eu consigo entender qual é o propósito da minha existência. Qual é o propósito? É estabelecer a eternidade da minha vida através da vida dos meus filhos. Eu me torno eterno aqui na terra quando os meus filhos pegam o meu legado. Isso é que é importante. Os nossos filhos é o que existe de mais importante. Pastor, eu não tenho filhos e talvez nem possa tê-los, talvez passe por esse mundo sem ter filhos. Eu quero, toda vez que eu falar filhos aqui, você entenda que você foi chamado para ter filhos, quer sejam biológicos, quer sejam espirituais. Se você, por alguma decisão, não vai ter filhos, não tira de você a responsabilidade de gerar filhos espirituais, porque os dois é você que tem que dar destino. Na grande comissão, Jesus envia seus discípulos para o mundo todo para pregar o evangelho, para que todos fossem alcançados. Marcos 16, versículo 15, 16, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando você lê Atos no capítulo 1, versículo 8, você começa a entender mais profundamente, porque diz assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e toda a terra. O chamado de Deus para o evangelho é para todos.
Sabe, amados, tem algo que vai tomando conta da nossa vida e a gente nem se percebe nos dias de hoje. Nós achamos que Deus chamou a nossa família para estar reunida com a gente, para a gente comer e para a gente beber. Deus colocou a família perto da gente para que a gente possa levar a Cristo para eles em primeira mão, em primeira condição. Fora disso, talvez nos reunimos para pior. Se Cristo não for o centro, como nós cantamos aqui, se sombras nossas estiverem grandes demais, de tal forma que Cristo não apareça, a nossa reunião é para maldição. Se Cristo não é levantado nas nossas reuniões familiares, o que nós estamos fazendo não tem valor nenhum, porque a nossa obrigação é fazer da próxima geração uma geração que ame ao Senhor, e de preferência mais do que nós amamos, muito mais. Mas você percebe o que são nossas reuniões de família? Na grande maioria das vezes são glutonarias e bebedices. Eu não estou excluindo esse lado importante de alegria, confraternização, mas não é isso, é só o que tem acontecido, só. E quando chega no final do ano, isso se torna muito mais intenso. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a geração de nossos filhos será ou serão o alvo, eles serão o alvo do ataque de Satanás para impedir o avanço do Evangelho. Não é parando você simplesmente, mas parando os seus filhos, barrando para que eles não possam avançar com o Evangelho. E a palavra diz: levem o Evangelho para Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa, Samaria é os nossos vizinhos, Judeia é o que estão distantes e confins da terra. O evangelismo, ou levar Jesus, não que necessariamente precise começar, ou primeiro quem está perto, às vezes começa até por longe, mas uma coisa é certa: não dá para levar o Evangelho para outro lugar quando dentro da nossa casa o Evangelho não é estabelecido. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso. Se o Evangelho não é estabelecido como forma de vida dentro da minha casa, como eu poderei estabelecê-lo em outro lugar? Fazer missões é uma delícia. Viajar e ajudar as pessoas que estão precisando é uma delícia. Mas a nossa casa, dentro da nossa casa, tem que ficar estabelecido que Jesus Cristo é o Senhor e que não há outro dentro da nossa casa. A ideia de Satanás é anestesiar a geração dos seus filhos com o pecado e com a iniquidade, de tal forma que os pecados que mais atingem a Deus começarão a ser considerados normais. Tomem cuidado, prestem atenção. Há um modelo formado no mundo que entrou com tudo e está mais forte do que nunca nos governos que aí estão. E o objetivo é anestesiar os teus filhos, e eles ficarão tão anestesiados que a iniquidade se tornará normal. O cenário de hoje é crítico. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem como Satanás trabalhou as coisas. A geração dos nossos pais era uma geração que se contentava com pouco. Hoje os nossos filhos têm celulares de última geração, têm a vida mais mansa possível, pagamos as melhores escolas e ainda assim eles não estão satisfeitos. Repara bem, antigamente, na época dos nossos pais, e eu sei, eu não estou colocando aqui, pelo amor de Deus, que as mulheres não devam trabalhar, não é essa a ideia. Eu sei que hoje o modelo que está formado e o que foi feito, as mulheres precisam sim trabalhar, eu sei disso, mas naquele modelo antigo, naquele modelo que a gente conheceu, as mulheres cuidavam dos seus filhos para que eles fossem ensinados nas suas casas. E eu não posso dizer que esse modelo que nós temos hoje é melhor do que esse, porque não é.
O feminismo tomou conta de tal forma, e tudo que tem ismo nesse mundo não presta. Machismo não presta, feminismo não presta, bolsonarismo não presta, lulismo não presta, petismo não presta, nada disso que tem ismo presta, não presta. Mas tomou conta, irmãos. Hoje a mulher precisa deixar o filho na creche ou em qualquer lugar o dia todo e deixa a criança na escola. A renda diminuiu no mundo todo e os dois se veem obrigados a trabalhar fora. Nós entendemos isso, é uma necessidade. E os filhos são entregues nas escolas, e professores, na sua maioria absoluta, professores esquerdopatas, abortistas, estão tomando conta dos nossos filhos. Não estão mais só preocupados em ensinar matemática, português, ciências, eles querem educar os nossos filhos. E se prepara, haverá leis para isso. As amizades deles confirmam esse modelo. Então não é somente a escola, mas todos os amiguinhos que estão em volta estão recebendo a mesma carga, estão processando erroneamente. Então seu filho vai escutar o coleguinha, porque ele tem pouco tempo para te escutar. Se isso não fosse o bastante, a mídia começará a lançar falsas verdades. Eu vi uma matéria num canal conservador que eu assisto, e eu fiquei abismado com a estratégia revelada. O objetivo desses educadores, até de quem está fazendo o filme, não é criar um super-herói novo, mas destruir o modelo dos super-heróis que firmavam a base da sociedade judaico-cristã. Eu não vou citar o nome da empresa. E eles disseram assim: nós não queremos criar outros heróis para as crianças, nós queremos mudar os que já existem. E eu esses dias fui assistir a Batgirl, e a Batgirl gosta de menina. Eu sou do tempo que eu assisti a Batgirl, ela lutava junto com o Batman. Agora a Batgirl é lésbica. Eu vi uma cena do Superman beijando um outro homem. E se você assistiu o último filme do 007, você vai perceber que agora o 007 vai ser uma mulher. O próximo 007. Qual o objetivo? Qual o objetivo disso? O Batman não é mais o Batman, ele tem que ser forte, destemido e gay. Qual o objetivo? Aí eles falam assim, é uma questão de inclusão. Inclusão. Mas é só uma falácia. O que eles desejam, e eles já afirmaram isso, é o fim dos valores cristãos, fim dos valores familiares judaicos cristãos. O que eles desejam? Destruir a família como nós a conhecemos. Eu ouvi deputados dizendo: vamos destruir no Brasil a classe média religiosa. Por que isso? Eles querem erotizar as nossas crianças, mudar a sua escolha sexual, mudar o seu comportamento. Mas qual o objetivo disso? Nós não estamos nos levantando contra nenhum homossexual ou contra as mulheres que querem o seu espaço, sim. Mas existe algo maligno aqui que chama
tirar a bênção da primogenitura. O objetivo de Satanás com o seu filho, com a sua filha, tirar a bênção da primogenitura e tirar a bênção da filiação, anestesiar a consciência de pecado deles em nome do amor e da tolerância. Eu, há uns 15 dias atrás, conversei com uma jovem e começamos a conversar sobre o aborto, e eu fiquei assustado com o que eu vi uma jovem que se diz cristã dizer o que diz para mim. É terrível, amados, é terrível. Tem um filme, põe para mim, apague as luzes todas, fica mais fácil. Eu fiquei abismado com o que eu vi, algo real que aconteceu, se eu não me engano, esses dias. Se eu não estiver enganado. Eles vão colocar o som, depois volta. Contra a morte de papagaio de cara roxa. Tem gente que até vende ovos, esses papagaios aí, como se fosse iguaria, entendeu? Tem gente que come esse tipo de ovo. Absurdo. Né? Queria ver se vocês querem assinar a petição. Você daqui mesmo, né? São que nem pessoas que eles querem dar papagaio. A segunda petição também, que ela é contra a morte de bebês, no caso, né? Contra a ampliação dos casos de aborto. Assinariam essa petição também? Não, estou perguntando, né, que as duas são pró-vida, no caso. Prefiro a vida dos papagaios. Assinariam essa também? Petição aqui contra a morte de papagaios de cara roxa. Vocês querem assinar? O senhor assinaria aqui nosso abaixo assinado? Com prazer. Pela biodiversidade, pelas Quer nossas assinar matas. mais o papagaio do cara roxa. Olha, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. 80% daqui do Paraná dessa espécie, da Mata Atlântica. Você acha de comprar ovos, Eu acho que papagaios para comercializar? É horrível, né? O Ibama, cadê o Ibama nessas horas? A segunda petição é uma petição contra a morte de bebês, no caso, contra a ampliação dos casos de aborto. Vocês topariam assinar essa petição também ou não? Não. Não foi nada. Vamos passeio. A gente não quer que mais bebês morram. Senhora, você daria essa petição também? Olha, eu não posso assinar porque eu não sou mulher. Petição contra a morte de papagaio de... Eles fizeram um teste ali no Paraná. Você é contra o assassinato de papagaio, de cara roxa? Todo mundo assinou. Bom, já que você é a favor da vida, quero que você assine contra o aborto. Não, contra o aborto eu não sou. Eu prefiro o papagaio de cara roxa. Esses são os jovens que estão sendo formados, é a próxima geração. Eu tenho um número para dar para vocês aqui. 6 milhões de jovens tiraram o título de eleitor nos últimos 4 anos. 6 milhões. Eles foram os responsáveis, os nossos filhos, pelos resultados da última eleição. Nós pais pagamos escola para os nossos filhos e eles se tornam socialistas de iPhone. Eu sou socialista e anda com iPhone. Os nossos filhos vêm até a igreja e eles não conseguem adorar a Deus. Eles sentam e ligam o celular para brincar de algum joguinho. E eu não estou falando das outras igrejas, eu estou falando da nossa. Os nossos filhos não conseguem sentar e assistir um culto. Vem cá, Fernanda Bressan e Bresciânico. Aconteceu na semana passada com eles, ela mandou para mim eu achei muito interessante. Dá o testemunho para a gente do que aconteceu com o seu menino. A paz, irmãos. Frequentemente o Samuel traz alguma reflexão lá em casa sobre as coisas que ele ouve no cultinho, né? E a gente é imensamente grato a Deus pelo ministério infantil.
E na semana passada o pastor falou para as crianças não subirem, porque ele queria que os professores também fossem ministrados. E aí o Samuel ficou ali com a gente. O Samuel, quem conhece ele não é de dar trabalho, mas ele é criança, né? Então ele ficou ali sentado, mudava toda hora de posição, e senta, deita, e puxa a conversa, né? E o pai dele chamando atenção, vamos prestar atenção. E aí eu falei, tá entediado, né? Tá aqui, mas nunca imaginei que tivesse absorvendo alguma coisa. E aí, na segunda-feira, à noite, no momento de oração, né? A hora que ele foi orar, ele começou a orar por aqueles que não conheciam Jesus. E pedia a Deus pelas pessoas, e aí ele citava frases completas do que o pastor tinha ministrado. E eu fiquei em choque, assim, porque eu pensei, na minha cabeça, eu tinha certeza que ele não tinha absorvido nada, porque ele estava completamente, para mim, né, distraído ali. E aí eu lembro que eu citei para o pastor que ele falou exatamente assim: Senhor, por aqueles que só conhecem Jesus como filho de Maria, né? E eu fiquei impactada porque eu mesmo fico aqui ouvindo e tentando gravar coisas na minha mente, e ele ali, né, do jeito dele, estava absorvendo tudo o que o pastor estava falando. E eu comentei com o pastor Jair. E às vezes a gente acredita, né, que eles dão trabalho, melhor ficar em casa, né? No domingo que o pastor avisou que eles não subiriam, poderia ter deixado ele com alguém para ele não ir dar trabalho, mas ele estava ali e graças a Deus ele estava compreendendo a palavra. Obrigado, Priscila. A gente acha que os nossos filhos não têm a capacidade e eles estão absorvendo tudo. Tudo. E o que nós estamos ensinando para eles? Puxa vida, se eles vêm na casa do Senhor, eles deveriam adorar ao Senhor junto com você. Você deveria chegar para ele e dizer assim: se ele tem a capacidade de entender, filho, esse momento nós vamos buscar a Deus. E é importante que você venha buscar também. Porque para tudo na vida tem um tempo. Nós estamos estabelecidos no tempo. Esse é o tempo de buscar a Deus. Se tem uma classinha boa que fale a mensagem do Evangelho no nível que ele entende, amém. Se ele já está num nível um pouco maior, ele está chegando numa idade maior, conversa com o teu filho dentro da tua casa. Ensina o que foi ministrado. Dá destino para o seu filho. Porque as escolas vão fazer isso. Nós deveríamos ensinar aos nossos filhos a estar do nosso lado, ensinar e proporcionar a eles uma experiência com o Espírito Santo. Queridos, os nossos filhos não poderão ser netos de Deus. Não poderão, terão que ser filhos de Deus. E nós sim levaremos o Evangelho para o mundo, mas a minha casa verá em mim o Evangelho, e o meu vizinho verá em mim, e o mundo verá em mim o Evangelho. Então sim, eu irei para as nações, eu irei para todos os lugares, mas os meus filhos serão os primeiros a serem evangelizados. Os primeiros. O reino de Deus, guarde bem isso, o reino de Deus é expandido através de paternidade. Deus falou isso comigo, eu falei, meu Deus, foi de madrugada, eu acordei bem devagarzinho escutando isso aqui. O reino de Deus é expandido por paternidade. O reino de Deus é expandido, está aqui gravadinho. Fui lá na sala para não acordar de ver ali, Deus começou a ministrar essa palavra para mim. Eu tenho 10 minutos de gravação daquilo que Deus estava falando. O reino de Deus é expandido através da paternidade. Queridos, você não poderá andar comigo, eu não conseguirei ser o seu pastor se eu não puder ser o seu pai. E assim acontecerá com você.
se eu não puder exercer paternidade na sua vida, se eu não puder, se você não puder, então o evangelho que eu vivo não poderá ser transmitido, e o que você vive também não poderá ser transmitido. Quando você lê 1 João capítulo 2, versículo 1, você vai ver João ministrando para as pessoas a palavra, e ele usa uma expressão: meus filhinhos. Meus filhinhos, eu escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem, porém se pecar, tem um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos. João tem uma mensagem do evangelho para entregar. Para quem que ele entrega? Para os filhos. Ele está ali disposto a levar o evangelho a toda criatura, mas ele entende que os filhos recebem primeiro. Observem como Deus queria que a próxima geração fosse ensinada. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9, guarde bem isso. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Você quer que seu filho viva muito? Para que seus filhos tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será numeroso, numa terra onde mana leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus pais. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje Ele ordena estejam em seu coração. E aí Ele ordena agora para os pais, Moisés é a paternidade sobre os pais do Egito. Ele é a paternidade, agora Ele lança isso para os pais. E Ele diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Eu vou simplificar. Deus diz: o assunto principal na sua casa deve ser o temor e o amor ao Senhor. É o assunto que tem que rolar na sua casa. É isso que tem que acontecer. Então você verá os seus filhos viverem bastante, e vocês verão as suas gerações passando em prosperidade. Guarda bem isso. Outra coisa que Deus falou para mim: os filhos serão estabelecidos nos mesmos princípios que os pais se estabelecerem. Os filhos serão estabelecidos nos mesmos princípios que os pais já estão estabelecidos. Então, quando um pai ora, o filho ora. Quando um pai adora, o filho adora. Quando um pai está de joelho, o filho estará de joelho. Quando um pai faz culto em casa, o filho entenderá a importância do culto dentro de casa. Nós estabelecemos nossos filhos espirituais da mesma forma que estabelecemos os filhos biológicos que nasceram da gente. Caberão aos filhos decidir sobre suas escolhas quando não estiverem debaixo do nosso teto. Ok? Está fora do seu teto? Agora é com eles.
está dentro do seu teto. Aqui não. Aqui tem paternidade. Aqui não. Enquanto estiverem debaixo do seu teto, você é que declarará a verdade sobre os seus filhos, não é ele. Mas ele chora, ele diz que vai embora. Vai embora! Mas na minha casa se estabelece os valores de Deus, porque os seus filhos não poderão se perder, irmãos. Os nossos filhos não poderão se perder. Tem um texto em Ruth, no capítulo 1, versículo 16 e 17, quando Noemi diz para Ruth que ela estava livre para ir embora. Você sabe o que Noemi exercia sobre Ruth? Paternidade. Paternidade. Ou, no caso, maternidade. Mas quando a gente está falando paternidade, nós estamos falando no sentido de dar destino. Noemi dava destino para Ruth. Então quando ela diz para Ruth, olha, quando ela fala para Ruth, Ruth, você pode ir embora, vá para a casa dos seus pais e vá seguir o seu Deus, eu estou liberando você. Aí Ruth responde assim: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe, porque onde fores eu irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo e o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Os seus filhos serão ensinados no Senhor e se apegarão a você de um jeito tão tremendo, porque eles vão preferir você do que o que tem no mundo. E na hora que a coisa apertar, eles saberão a quem recorrer, saberão quem é o pai e quem é a mãe dele, saberão. A colocação de Ruth para Noemi definia espiritualmente a sua paternidade, e debaixo da bênção que ela andaria para o resto da sua vida. Amados, põe ordem na sua casa, põe ordem na sua vida, enquanto seus filhos estão debaixo do seu teto. Estão debaixo do seu teto. A ordem é sua, porque Deus cobrará de cada um de nós essa responsabilidade. Não estão mais debaixo do teto, agora a responsabilidade é de vocês. Eu ensinei. O objetivo do diabo é que seus filhos não conheçam o Senhor, mas o objetivo maior de Satanás é que os seus filhos entrem na apostasia, porque se não conhecer, de alguma forma poderão conhecer, mas se apostatarem, como é que voltarão? Eu falei para os irmãos sobre Ellen Roosevelt na semana passada. Postei para que todos pudessem ler a história dela. Mandei para vocês. Mas pouco antes dela partir para o Senhor, ela escreve algo que é para os missionários. E nesse sentido que nós estamos aqui, eu quero colocar para os pais, que são os missionários da própria casa. Missões começa na própria casa. Ela escreve assim: irmão e irmã, você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito, quer Jesus e a popularidade, quer Jesus e a opinião pública, quer Jesus, mas quer os aplausos, quer Jesus, mas quer também ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado
insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. E você deseja cartas quando chegar em casa, dizendo o quanto eles são gratos e devem a você, e sem você eles não conseguiriam. Sim, você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Então você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não o tem. Jesus, e nós cantamos hoje, pessoal do louvor, por favor, volte aqui. Nós cantamos hoje que Jesus deveria ser o mais importante, e Jesus deve ser o mais importante que nós passamos para os nossos filhos. A educação é importante, a educação é importante, as escolas são importantes, lazer é importante, descanso é importante, trabalho é importante, amigos são importantes, tudo tem o seu valor, mas é secundário. Nós devemos ensinar e mostrar Jesus a eles. Eles têm que entender que Jesus deve ser o único, o primeiro lugar nas nossas vidas. Porque não dá para ter Jesus em primeiro lugar junto com qualquer outra coisa. Os nossos filhos estão observando qual é a nossa prioridade. Porque os filhos herdarão as boas novas dos pais e a transmitirá para a próxima geração.